tua cruz, pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Foi só por tua cruz, pelo sangue de Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? Vamos lá? Como é que estão? Felizes, animados? Obrigado, amados, até o final. Foi maravilhoso, né? Esse time aqui é fera. Queridos, vamos ganhar tempo, porque pode ser que eu passe alguns minutos do horário. O tema da mensagem hoje é onde a ordem começa. Para quem acompanha na internet, ela é uma sequência de palavras, de alinhamentos, né? E tinha muita coisa que ela não estava no script. Ao chegar aqui no ambiente, eu comecei a ouvir o Senhor e mudar. E eu queria fazer uma leitura que eu não vou ministrar sobre isso, mas vai trazer um entendimento bem interessante para que a gente se aprofunde aqui. Que está em Mateus 10:8. Vamos em Mateus 10:8. Eu não vou pregar sobre isso aqui, mas eu quero trazer um entendimento sobre isso aqui. Vai em outra versão. Aqui, pode ser aqui. Obrigado. Olha só. Curai os enfermos, curai os leprosos. Quem está comigo? Está curar o leproso ali, irmão? O que é para fazer com o leproso? Para limpar o leproso. Então, hoje não é o dia de curar o enfermo. Hoje é o dia de limpar o leproso. Quando eu falo de limpar o leproso, é porque o leproso, ele perde a sensibilidade das coisas. E aí a carne dele começa a se tornar um excesso. Perder sensibilidade, excesso de carne. Estão entendendo? E onde a ordem começa? Então hoje à noite aqui, irmão, eu estava lutando com essa pregação aí. E no final tu vai entender o porquê. Por que eu estou lutando com essa ministração aí. Porque hoje é o dia de a gente limpar a nossa lepra. Amém? Os ajustes são dolorosos, mas não deixam de ser necessários. Os ajustes são dolorosos, irmão, mas não deixam de ser necessários na nossa vida. Então, eu vim de casa, uma luta no meu interior, que era o quê? Cara, não é sobre mim. É a graça de Deus. Hoje, assim como você, todos os ministros que estiveram aqui, é a graça de Deus operando, irmão. Amém? Você está livre para ouvir o Senhor? Você quer ouvir o Senhor, sim ou não? Não vai ser brincadeira hoje, tá? Tá bom? Hoje o negócio vai ficar estreito para nós aqui, mas nós estamos juntos nessa. Mas os ajustes são muito dolorosos, irmão. Tá bom? Onde a ordem começa, a parte 3. Eu vou fazer uma leitura aqui, mas é a leitura da parte 1. Não é nem... Eu acho que eu nem vou falar sobre isso aqui, mas vamos fazer essa leitura, porque leitura bíblica nunca é demais. Mateus 6:32 agora. Mateus 6:32, Mateus. Ó. Pode mudar a versão. Hoje tem bem pouca leitura. Pode ser. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Para resumir,
o versículo, né? O que são essas coisas? É uma pessoa que ela está indo atrás dos seus recursos, é uma pessoa que quem decide a vida dela é o dinheiro, quem decide a vida dela é a falta de alguma coisa. Quando falta alguma coisa, a pessoa ela é manipulada por aquilo que falta. Estou tentando resumir, mas não é sobre isso que eu quero falar. Os pagãos são assim, eles correm atrás das bênçãos, né? Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam, diga amém. Vai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então o coração da mensagem é aqui. Deixe de buscar as coisas e busque o reino de Deus e a sua justiça. Largue a mão das coisas, ela não governa a sua vida, e ordene a sua vida. Como? Como começa a ordem na sua vida? Vendo o que é prioridade e separando a prioridade do importante. Assim começa a ordem na sua vida. A cruz faz isso. Uma experiência real com a cruz faz isso. Você começa a separar aquilo que é prioridade na tua vida daquilo que é importante em sua vida. Isso aqui é uma maturidade da cruz, hein? Você precisa saber isso. Quer ser maduro em Cristo, ou você se autodenomina maduro, você precisa estar definido nisso. O que é prioridade na tua vida? E o que é importante em minha vida? Porque a prioridade é aquilo que vai fazer você se movimentar. Mas eu não vim falar sobre isso. Eu estou dando uma introdução aqui só para você lembrar das outras ministrações. Mas enfim, todos nós que estamos dentro desse auditório temos um sentimento em comum. Temos o desejo de ser ordenados. Temos o desejo de ser aperfeiçoados. Então, nós estamos ganhando aqui algo. Por quê? Porque temos algo em comum. O que temos em comum? Um coração desejoso para ser alinhado com o Senhor. Todo mundo aqui está pensando nisso. Se você quiser a sua bênção, não é hoje, tá, irmão? Hoje é o dia de a gente desejar que o Senhor nos alinhe para ter uma vida que agrada o nome do Senhor, amém? Tá tudo bem, né? Então, isso é muito importante num culto público. O quê? Ter o mesmo sentimento. Qual? Senhor, me ordena. Ordena a minha vida, ordena a minha casa, ordena meus negócios, ordena tudo. Se nós tivermos esse sentimento, somos um aqui. E se somos um aqui, é muito provável que o cabeça vai fazer algo poderoso aqui em nós. Temos esse desejo, uma vida que quer agradar o nome do Senhor. A maioria das coisas que enfrentamos em nossa vida é fruto de uma vida desordenada. A maioria dos desafios que você passou e passa, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos desafios que você passa, ele é fruto de algo da tua vida que não está ordenado. E por não estar ordenado, você começa a ter decisões equívocas. Aí começa a desordenar a sua vida, sim ou não? A gente começa a ter uma vida desordenada. Ela começa assim. A gente acha que é algo muito extraordinário. Não, ela começa dessa maneira. A desordem, ela não se apresenta de forma evidente. A desordem não é escandalosa. A desordem, ela não chega com aparência de rebeldia. Isso aqui faz parte do coração da mensagem. Por isso tem que prestar atenção nisso aqui. A desordem não aparece com aparência de rebeldia. Ela não aparece com aparência de pecado. Nem sempre a desordem vai vir com uma cara de pecado. Ela vai vir bonitinha e tu vai ver no final o que isso quer dizer. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos ver algo poderoso hoje aqui. Amém? Então ela nem sempre aparece como um pecado aberto. A desordem, às vezes, ela vem disfarçada de espiritualidade. Sabe como? A tua vida está toda desordenada. Mas, irmão, olha só como é que tá. Aí tu fala assim, ó. Mas Deus conhece o meu coração. Então a desordem ela vem com uma roupa de religiosidade ainda. A vida tá horrível. Não, mas Deus conhece o meu coração.
Vamos piorar? A vida tá péssima. Né? Mas a vontade de Deus é assim, né? Deus permitiu, né? Que Deus permitiu? Você que tomou a decisão equivocada? Eu que tomei a decisão equivocada. E a gente começa a botar uma roupa de espiritualidade naquilo que é desordem na nossa vida. Sabia que nós precisamos ter um nível de amizade dessa maneira? Sabe qual? Pois é, cara. Deus permitiu. Amado, Deus não permitiu. Foi aquela decisão que você tomou lá naquele dia. Deus não permitiu nada, querido. Quem está comigo? Muitas das vezes, a gente sabe o que Deus quer falar aqui no domingo. Quando a gente sai por esse portão, a gente sabe, a gente está ciente do que Deus comunicou ao nosso coração. Sim ou não? Eu sei o que Deus falou comigo. A gente sabe, mas nem sempre estamos dispostos a transformar, a avançar. Praticamente a nossa vida é assim, eu sei o que tem que fazer, mas eu prefiro estar onde estou. É mais confortável. Pouco a pouco a desordem é normalizada. Pouco a pouco aquilo que é desordem na sua vida você começa a tratar como algo normal. É a vida, é assim. Deus permitiu, está tudo bem. É um momento de crise. Não. É uma desordem que nós provocamos em nossa vida. Quando a gente volta ao princípio em Gênesis, a gente começa a encontrar uma terra que ela estava sem forma. Repita comigo, sem forma. Sem forma. A terra ela existia, mas ela não tinha uma formação, ela não tinha uma estrutura. E o pior, ela não tinha um modelo a ser seguido. E a terra, ela precisava de ordem, porque ela não tinha uma formação, ela sem forma, ela não tinha forma. Só que ela não só não tinha forma, ela também era vazia, além de sem forma, era vazia. E o vazio era a sua realidade. Tinha espaço, mas o espaço que tinha era preenchido com o quê? Com vazio. A terra era vazia. Só que nós temos que entender que nós não fomos chamados para ser vazios. Obviamente, o Senhor nos limpa, sim. A casa precisa ser limpa. Só que ela não pode permanecer vazia. Quando você se converteu, o Senhor limpou você. Mas essa casa que foi limpa, ela não pode tornar vazia. Jesus falou que saiu um demônio, depois ficou vazio. O que aconteceu? Trouxe mais 7. Então 8 tipos de demônio voltou. Porque era 1 com mais 7, né? Às vezes a gente pensa, 7 voltou. Não, 1 chamou 7, deu 8. E aí eles voltaram, por quê? Porque a casa estava vazia. Então você não foi chamado para estar vazio. Você foi chamado para ser cheio de Cristo. Você foi chamado para ter uma forma, um modelo, um protótipo. Cristo veio não apenas para nos perdoar, Cristo veio para encher todas as coisas. Pessoal da turma 1, e tem o pessoal da turma 1, lembram? E lembra que foi explicado há 2 quintas atrás, eu falei sobre encher tudo de Cristo? Cara, eu fiquei tão emocionado por essa aula sobre encher tudo de Cristo. E pensar que Jesus Cristo, cara, quando ele é morto, que ele precisou morrer para poder ir até as profundezas do Sheol, para encher tudo de Cristo lá. E depois ele vem até a nossa realidade, estando com o corpo ressurreto, e enche tudo de Cristo onde ele passa. Onde ele foi, ele começou a encher tudo da realidade dele. Por quê? Porque todas as coisas, uma hora vai ser cheia da glória de Deus. A terra tinha trevas cobrindo o abismo, sem forma, vazia. E o que as trevas, qual que é o papel das trevas? É como se fosse um cobertor escondendo o quê? Aquilo que é sem forma e vazio.
o que é uma pessoa que ela está em trevas? O que é uma pessoa que ela está com o coração escuro, em trevas? O que as trevas fazem? Está ali. É uma pessoa que está deformada, sem forma. É uma pessoa que ela tem um vazio nela, só que ela não mostra esse vazio e essa sem forma. Ela se cobre com algo. E o que cobre? As trevas. Porque as trevas vêm para que nós não conseguimos ver aquilo que está vazio. Isso é o papel das trevas, cegar o teu entendimento. Para tu ver que não... Poxa, aquilo está sem forma. Só que a Bíblia nos chama de filho da luz, amém? A trevas não tem poder de criar nada. Por isso que ela encobre. Só que a luz de Cristo vem e começa a colocar todas as coisas em ordem, sim ou não? Olha aqui, estamos no Gênesis aqui, tudo bem? Olha aqui. Tinha algo desordenado, igual você antes de Cristo, igual eu. Vazio e cheio de trevas. Era você, tá? E era eu. Sim ou não? Preste atenção, leia de novo Gênesis 1, amado. Desordenado. Aí o que aconteceu? O Senhor liberou uma palavra. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Haja. Então, tinha um diagnóstico. O Senhor libera uma palavra, haja luz. Então o que ele está fazendo? Ele começa a reordenar. Ele começa uma ordem. E aí quando a ordem começa, até o terceiro dia, olha para mim, eu preciso fazer isso para tu entender. O que aconteceu no versículo, Jesus, acho que é o 4 em diante. Ou melhor, o Espírito Santo me ajudando. Os 3 primeiros dias são 7. Os 3 primeiros dias é ordem. E os outros é o quê? Enchei a terra, enchei a terra, enchei a terra, enchei a terra. Ordem para quê? Para que a terra seja cheia. Então o que o Senhor... Olha aí, irmão. A gente tá crente ainda, hein? Vamos fazer igual os antigos? Ó. Tô arrepiado. Então o Senhor... Que maravilha. Glória a Deus por essa palavra, né? Tu vai ver que o Senhor primeiro ele ordena, depois ele começa a encher a terra, bota o Adão e a Eva lá e vai e enche tudo também. Que maravilha. A luz tem esse poder de colocar a desordem exposta. A gente fala da luz de Cristo com uau, glória a Deus, mas nem sempre a gente deseja ela, irmão. Nem sempre, irmão. Porque ela começa a expor partes da nossa vida que a gente não conhecia. Quando a gente começa a falar da luz de Cristo, os pastores ficam enamorados. Fala mais. Fala mais. Já preguei lá na igreja. Já estou fazendo os estudos sobre a luz, sobre a verdade. Amém. Glória a Deus. Mas quando ela começar a entrar dentro da tua casa, talvez esse sorrisinho maroto aí não vai estar tão presente. Como é que tá? Porque ela começa a denunciar em nós os nossos impostores. Amados, na mesa da ceia, lembram da mesa da ceia? Tinha um impostor, não tinha? Aquele impostor, ele não estava na mesa praticamente. Aquele impostor estava de impostor na comunhão. Então tu tens uma comunhão em Cristo que tem um impostor querendo participar. Você tem comunhão com Cristo. Cristo está falando contigo agora. Só que tem um impostor ali querendo participar. E ele está todo desordenado. Ele pega o pão, molha no suco. Ele molha o pão no vinho, cara. Ele está desordenado. Só que temos a graça de Deus que restaura todas as coisas. Diga amém. A graça de Deus nunca veio para justificar a desordem. A graça me salvou, né? A graça me salvou, por isso que eu faço isso aí mesmo. Ela não vem para isso. A graça de Deus, ela veio para restaurar o desenho de Deus na sua vida. Deus tem um desenho da sua vida. E a graça de Deus, ela restaura esse desenho.
a ponto do Senhor olhar para nós e ver o seu Filho em nós. Diga amém. A graça tem esse poder que vai além do perdão. É uma graça que nos transforma, que nos traz a forma. A graça não apenas nos livra da culpa, a graça nos realinha ao propósito de Deus. Uma pessoa que está nesse processo de alinhamento com Deus, ela enfrenta luta, mas ela não está com uma mente confusa por causa da graça de Deus. Enfrentamos lutas, mas não temos mente confusa dizendo: por que Deus está fazendo isso comigo? A gente não pergunta isso para Deus, porque nós não estamos confusos, estamos convictos. A graça de Deus faz isso com a gente, irmão. E temos 3 aplicações da ordem. Eu já vou começar a pregar, nós estamos fazendo aqui a introdução. A ordem por meio da cruz começa nos pensamentos. A ordem por meio da cruz começa nos seus pensamentos. Antes de a desordem aparecer na tua vida, ela começou no seu pensar. Então, quando tu começa a ver algo que está em desordem na sua vida, na sua família, na sua casa, antes de aparecer na sua frente, ela era um pensamento ainda. Ela estava em forma de pensamento. A desordem tem uma semente, irmão. A semente dela é um pensamento. Nossa, como eu fui tocado por essa. Eu fiquei a semana inteira escutando a canção do Nick Billman, que os seus pensamentos são todos. Eu fiquei a semana toda escutando por conta disso. Por quê? Porque a desordem, ela começa num pensamento. E se você dá crédito para esse pensamento, a sua vida vai virar uma desordem. E nós cantamos: o pensamento é precioso, o pensamento do Senhor, né? Amém? Seguimos. Então ninguém se perde primeiro nas suas ações. Sempre nos perdemos na maneira que pensamos. E o problema disso é que nos acostumamos com uma mente que fica pensando coisas que Deus não criou. Nos acostumamos com um pensamento que Deus não colocou em nossas mentes. A gente fica acostumado com um pensamento mundano. E parece que eu não estou pregando para vocês aqui, mas no final tu vai entender onde eu quero chegar, irmão. O que acontece conosco? Pensamentos de comparação. Já falei diversas vezes aqui. Comparação para mim é o diabo. A nossa mente, eu nunca vi uma mente comparativa. Tudo a gente quer comparar. Às vezes a gente compara coisas que são, meu Deus, não faz sentido algum. Às vezes as mamães estão tudo junto, né? Aí tá com o bebezinho aqui. Aí tem o bebezinho de 1 ano. Mamãe, papai, ele fala tudo, cara. Tu vê aquele bebê, que isso, cara? Já tá andando escorado. O outro tem a mesma idade, mas tá mais quietinho. Ele não fala mamãe, nem mamã, só fala mãe. Tem a mesma idade. Aí começa o quê? A comparação. Só que eu vou te falar um negócio. Quando chega uma certa idade, tipo assim, 7 anos, os dois vão estar falando, irmão. O que começou primeiro e o depois. Com 10 anos, os dois vão estar falando. Com 20 anos, os dois vão estar falando. Vai estar a mesma coisa. Quem cria rivalidade é a nossa mente carnal. Quem cria rivalidade é a nossa mente caída. A gente coloca rivais onde não existe. A gente coloca uma competição que não existe. Você já pensou nisso? Perdemos tempo numa competição. Às vezes, a gente chega, eu e o Thiago chegamos na academia e ele fala um negócio assim, ó, a gente não está competindo com ninguém. Eu falo, é verdade, só com nós mesmos. E essa é a verdade. Nós não temos inimigos, Daniel, porque nós vivemos do outro lado da cruz. E do outro lado da cruz, a Bíblia diz que todos foram vencidos. Onde a ordem começa?
Pensamentos de ressentimento. Cara, já foi resolvido. Por que tu botou a cabeça no travesseiro e começou a pensar nisso de novo? Por que a gente faz isso, irmão? Me coloco junto aqui. Por que fizemos isso, irmão? Teve um momento que teve uma desavença. Foi áspero, foi um momento difícil. Às vezes eu fui áspero, foi você. Pastor, me perdoa, querido, me perdoa também. Abraça aqui, glória a Deus e aleluia. Mas quando chega em casa, vem um ressentimento, querendo que você volte naquele lugar. Chega. Pensamentos de ansiedade constante. Amado, Cristo governa, meu irmão. Tu ansioso, ou eu ansioso, ou não ansioso, Cristo ainda está governando. Pensamentos que nos colocam sempre no centro. Poxa, eu esperava mais do Paulo e da Bruna. E eu não tenho que esperar nada, porque eu não sou o centro de nada. Eu esperava mais da minha esposa. Você não tem que esperar nada, você tem que amar ela como Cristo ama a igreja. Esperava mais do meu marido. Querida, leia 2 Pedro 3. Leia Gênesis 2. Veja o papel de esposa. Nós não esperamos nada de ninguém, irmão. Nós só esperamos do céu. Só vivemos daquilo que desce do céu, irmão. Eu não tenho que esperar nada de você. E por favor, não espere nada de mim. Não crie expectativas, porque vão ser frustradas. Mas pastor, não. Não espere nada. Faça o que a tua natureza manda fazer. Eu tive uma conversa com um pastor e ele falou assim, ó, a minha esposa, cara, ele falou, minha esposa não me honra da maneira daquilo que eu espero, mas eu faço isso fielmente com ela e ela pode fazer o que ela quiser que eu vou continuar. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, ó, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque tu entendeu o teu mandato. Você não espera nada em troca da sua esposa. Você assinou o papelzinho de casamento dizendo, eu vou honrar ela e vou amar ela como Cristo amou a igreja. E se ela não me amar? Vou fazer isso porque eu obedeço ao meu Senhor. Dura esse sermão, mas o Espírito está aqui operando, diga amém. Os amados que estão assistindo também. A irmã Thaís lá no hospital, o irmão Alex, que ele possa experimentar a ordem no corpo dele. Saúde do corpo de Cristo para ele. O Senhor que ordena tudo. Aos poucos, um ambiente no nosso interior começa a ficar desordenado. Em 2 Coríntios 10:5 diz que levar cativo o pensamento, a obediência a Cristo. Quando vir esses pensamentos, leve esse pensamento a Cristo. Porque eles não podem nos governar. Amém? Amados, e aí se nós não levarmos o nosso pensamento a Cristo, entra uma operação em nosso interior, que é uma decadência espiritual. E o que é uma decadência espiritual? Algo que antes te incomodava, deixa de te incomodar. Você cometia algo, às vezes falava grosseiro com alguém, poxa, já apertava. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu pensei nisso? Aquilo te incomodava. Só que com o tempo, deixou de incomodar. E a decadência espiritual começa aqui. Por quê? Porque aquilo te afetava. Só que com o tempo, de tanto ficar pensando naquilo, começou a se tornar normal. Estão entendendo? Está tudo bem, não? Estão comigo? Amém. Algo que antes te levava a orar, jejuar, hoje a gente explica e justifica. A gente orava, cara, a gente jejuava por um propósito e fazia um monte de coisa.
Hoje, não, hoje eu não faço mais. Porque assim, né? Deus é poderoso e a gente justifica as coisas hoje. Por quê? Porque agora não corta mais onde era para cortar. Algo que chamávamos de pecado, hoje chamamos de processo. Está em pecado, a vida está ruim, está em processos repetitivos. De quê? De pecado. Não, eu estou passando um processo, aí não é processo, é fruto de pecado. Começamos a normalizar as coisas. Vou dizer por mim. Tu pega o teu temperamento, e identifica algo no teu temperamento que chama muita atenção. O colérico tem uma fala mais áspera, assim, vamos dizer. Ele é grosso, para ser mais real. Aí o que a gente faz? Eu estou falando por mim porque eu sou o 99,9, né? Aí o que eu faço? Não, é por causa que é o meu temperar. Pecado. Você é grosso. Eu começo a olhar para mim, você é grosso, cara. E a gente começa a chamar de pecado. Começa a chamar de temperamento. Não, é que meu temperamento é assim. Aí a pessoa é mais fleumática. Não. Dorme o dia inteiro, preguiçosa, lenta. Nas coisas do Senhor é lenta, nas coisas da carne só é rápida demais. Mas é lenta, né? Que eu sou fleumático, né? E tal. Não, você é pecador. Você está produzindo pecado. A sua vida desonra a Deus. Você está entendendo que a gente começa a substituir nomes para a gente se tornar um crente num lugar mais confortável? Amados, olha aqui para mim. Eu sei, é climão, mas entenda que eu estou aqui junto com você. Onde a ordem começa é o nome dessa ministração. Tomara que ela cabe aqui. Eu orei ao Senhor, que eu não aguento mais. Sem perceber, nosso coração vai se acostumando com a desordem. A rebeldia começa a encarnar nas nossas vidas. E a gente começa a achar tudo isso normal. E muitas vezes isso vai trazendo e perdendo a nossa sensibilidade. Lembra do leproso? Perdemos a nossa sensibilidade das coisas. Porque temos uma mente pensante em competição. Uma mente pensante porque nós estamos em competição com a família do lado. Eu fui pai com 17 anos. O outro foi pai com 45. É pai também. A outra, esse dia nós estamos pouca. Pastor, eu não tenho filho. Tem pastores que não têm filhos. Eu converso com vários. São pastores de igreja e eles não têm filhos. Aí eles falam, não é porque a gente não tem filho. Natural, né? Vocês não têm natural, vocês têm vários filhos, cara. E na família do Senhor, com todo respeito, o natural não conta. Porque para entrar na família do Senhor é somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Irmão, filho natural é lá no antigo pacto. É, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. No novo pacto tem várias mães, vários pais, vários irmãos, vários tudo no novo pacto. É aqui que a ordem começa. Jesus pregado na cruz olhou para a mãe dele. Olha aqui, João, esse aqui agora é teu filho. Por quê? Porque eu estou estabelecendo um novo modelo de família. É aqui onde a ordem começa. Vamos. A nossa consciência para de reagir ao pecado. A nossa alma começa a se acostumar com a desordem. E acabamos esquecendo do padrão. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Aleluia. Até que todos... Vai na Almeida, Azaf. Na outra versão. Aí, obrigado. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Mas eu queria focar só nessa parte aqui. A medida. Tem uma medida. Tem uma medida para a gente chegar, cara.
a medida da estatura completa de... Tem um padrão, tem um protótipo que nós temos que chegar. Amados, teu crescimento não é aleatório. Você tem uma referência, Jesus Cristo. Mas o que é um padrão? Padrão é algo que serve como referência. É um protótipo. Cristo é um protótipo. Ele é a nossa referência. Ele é a expressão exata do Pai. Ele é o projeto original. Ele é a forma. Edificamos tudo olhando para Ele. Ele é o modelo de família. Ele é o modelo de pai. Ele é o modelo de tudo. Jesus Cristo é o protótipo. Quem nasceu de novo tem um novo padrão de vida. Amados, se a gente pegasse, sumiu, queimaram todas as Bíblias do mundo. E agora como é que nós vamos fazer para ter um manual, né? Porque a gente fala que a Bíblia é um manual, né? Um manual de vida. Eu ia dizer assim, deixa só Colossenses capítulo 3, verso 1. NVI, Azaf. Agora eu vou esticar o Azaf. Depois abre Sofonias, abre Naum, abre Tito, abre... Vai piorando. Colossenses 3. Colossenses 3:1. 3:1. Colossenses 3:1. Vamos esticar o Azaf. Aqui está... Vamos chamar de manual. Opa. Qual que é a maneira que Cristo espera que você viva? Qual que é o padrão de vida? Vamos lá? Eu vou aqui embaixo. Olha aí. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai... Onde é que você vai buscar? As coisas do alto, né? As coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pode ir. Pensai nas coisas que são... Então não é o pensamento que eu estava falando agora. Lembra? Pensai no quê? Nos pensamentos do Senhor. O que Ele pensa de você? Lembra de Jeremias? Vai ser profeta das nações. Mas não sei falar. Olha o que Ele pensa dele mesmo. Não sei falar, sou assim, sou assado. Deus estava dizendo para ele, não. Eu tenho um pensamento diferente de você. 3. Verso 3. Porque já estás... Qual que é a tua realidade hoje? Você já está morto, irmão. Para esse mundo acabou. Você já está morto. Lembrando que isso aqui é o nosso padrão de vida. Colossenses 3. O que aconteceu na cruz? Colossenses 1 e 2. Como que eu vou viver? Colossenses 3. O que aconteceu na cruz? Colossenses 1 e 2. Como que eu vivo? Colossenses 3. Sai um pouquinho dos evangelhos, um pouquinho, tá? Com o evangelho tu vai ver a crucificação. Mas é em Colossenses que tu vai entender o que aconteceu na cruz. Olha, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está a tua vida agora, tá? Você está escondido. Olha que lindo. Vai. Quando Cristo, que é... O que é a tua vida agora? A tua vida agora é Cristo. Nossa, minha vida está uma correria, está uma porcaria. Tá... Para de blasfemar, por favor. A vida não é fácil, né? Você não viu a sua vida ainda. Você tem ela, mas é ignorante. Olha aí. Que a nossa vida se manifestar. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai.
pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes. Só para lembrar que aquilo tudo ali, você andou naquilo ali. Quando viveis, agora tua vida é Cristo. Você vivia daquele jeito também, tá? Vai. Mas agora, não amanhã, nem depois, nem ontem, é agora, é uma verdade presente. Agora, despojai-vos também de tudo. Que tudo, apóstolo Paulo? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vós despistes do velho homem com os seus... Você já se despiu desse velho homem, dessa carcaça, desse zumbi, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem que o criou. Oh, aleluia! Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão. Com todo respeito à galera da bandeira de Israel, achando que eles têm algo especial em Deus, né? Agora em Cristo não tem. Eles são uma nação igual a nós. Vai, não há grego, nem judeu. Não tem circuncisão, nem circuncisão. Não há bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vai. Revesti-vos, mais uma ordenança. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Já sabe que é suportando, né? Nem preciso falar, né? Não é nisso. Não é isso não, irmão. É eu me abaixar aqui, o pastor Luiz subir em cima de mim e ele alcançar a medida dele. E eu começo a o quê? Suportar ele. Suportai-vos. Nós temos a mamãe ali suportando a filha. É dar suporte. Não é suportando. Ui, esse irmão tá uma... Isso é pecado. Isso é pecado. Olha que loucura. A gente fala brincando, né? Mas é pecado. É morte. Já até perdi onde é que eu estou. Suportando, né? Meu Deus, irmão, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim como Cristo vos perdoou, né? Não sei como é que ele te perdoou, mas quando eu penso nisso, minha vida complica, hein? Fazei vós também. E sobre tudo isso que a gente leu, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vai. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós. É isso? Abundantemente. Abundantemente. A palavra de Cristo abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tem mais um, né? E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ixi. Feliz Dia das Mulheres, né? Que era para ser no final. Não sei, eu fui num podcast sobre mulher, o único homem. Eu tô perito, cara. Vou pregar no... Sabe esse congresso de mulher? Então no cartaz eu, com essa cara bem agradável, né? Qual mulher vai? Vós mulheres estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E vós maridos,
Vai pô, tá brincadeira. Amais vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Tá mostrando o pecado aqui, é pesado, irmão. Tinha que ter um tanque batismal hoje aqui, para nós batizar o povo. Todo mundo. Filhos, obedecei em tudo, só metade. Os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tem mandamento para todo mundo. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de... Plantou, colheu, querido. Vai. Ah, não, já foi. Não, pelo amor de Deus. Já até esqueci, nós nos reunimos para ler a Bíblia, porque nós somos a igreja. Você que nasceu de novo, Colossenses 3, amado. Eu não sei o que fazer da minha vida, Colossenses 3. Por que eu estou falando isso? Porque o Colossenses 3 dá o padrão de vida. E quando você segue o Colossenses 3, você para de naturalizar o inaceitável. Espera aí. Quando o Colossenses 3 é a sua vida, você para de naturalizar aquilo que é inaceitável diante de Deus. Nosso problema é esse, irmão. Nós começamos a tornar natural aquilo que é inaceitável. Estão entendendo? Não. Naturalização do inaceitável contra Deus. Deus, ele não aceita aquilo de vida. E a gente começa a naturalizar aquilo como se fosse uma vida. Colossenses 3 é o nosso padrão. Nós nascemos de novo. Novo nascimento é uma nova maneira de viver. E temos um padrão de vida. Qual? Lemos agora. Sem esse padrão, o inaceitável começa a ser natural. O inaceitável começa a ser normal em nossas vidas. Nos adaptamos ao que é inaceitável tão fácil, irmão. Nadab e Abiú nas escrituras, em Levítico. Não precisa abrir, tá? Não precisa. É muita coisa. Eles fazem um fogo estranho, lembram disso? Um fogo que Deus não havia ordenado. Um fogo que Deus não achava aceitável diante dele. Eles fizeram um sacrifício, mas era um sacrifício que não era aceitável a Deus. O problema não era o fogo. O problema é a maneira que eles fizeram esse fogo. A maneira inaceitável diante de Deus. Às vezes a gente vem prestar culto, mas a pergunta é: será que é uma maneira aceitável a gente vindo prestar culto? Essa é a pergunta. Porque é muito fácil eu e você nos normalizar com o inaceitável de Deus. Normalizar o que Deus não normaliza. Mas eu estou servindo a Deus, né? Não. Diante de Deus não é qualquer maneira. Diante de Deus não tem qualquer forma. Diante de Deus não é qualquer tipo de serviço. Não podemos naturalizar isso, irmão. Diga amém. Deus não procura uma atividade religiosa. Deus procura um alinhamento no seu coração. Não adianta vir aqui querer limpar, querer botar as coisas. Não adianta, irmão. Se o teu coração não estiver alinhado, tu pode ir até na África pregar nos piores lugares do mundo. Que na nossa vista é pior, mas não é.
Para mim é mais difícil pregar em Santa Catarina e no Paraná do que na África. Não naturalizamos o inaceitável. E agora eu vou me encaminhar para o fim. Aleluia. 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 Tá? Aleluia. Estou tentando. Lá em Apocalipse 19, vai mostrar a queda da grande prostituta, a Babilônia. Uma queda de padrão, uma quebra de pensamento, de mentalidade está sendo quebrada. E de repente o apóstolo João escreve assim, ó. E uma fumaça subia dela, tipo destruição total. E daqui a pouco ele escreve Aleluia. Ele olha a fumaça subindo da grande Babilônia e ele escreve Aleluia. Esse é o meu sentimento hoje aqui, sabe por quê? Porque o nosso padrão de mentalidade está sendo completamente destruído. A fumaça sobe da destruição. Isso não é uma má notícia. Aleluia, está consumado. Aleluia. Não naturalizamos. Então, irmão, agora é o momento da vacina, tá? Por enquanto foi tranquilo, né? Tava aqui desfrutando. Mas a vacina é assim, ela dói, mas faz bem. É bom demais, né? Vamos falar de algo comum, mas que gera incômodo. Vai se sentir incomodado naquilo que eu falar. Eu me senti incomodado de escrever. Eu me senti incomodado de me olhar no espelho. Cheguei aqui no culto e eu estava agoniado ainda com isso aqui. Por que é... No começo é incômodo, mas depois a gente vai aceitando, tratando como normal. Então no começo tudo é incômodo. Ah, isso aqui é pecado. Não, isso aqui é iniquidade. Não, isso aqui é o diabo. Isso aqui é... Tudo é incômodo no começo. Depois a gente vai naturalizando. Nós vamos acabar com isso aqui hoje. Amém. Primeiro ponto. Pequenas desonestidades. Primeiro ponto são pequenas desonestidades. Mentir em uma venda. Mentir em uma medida. Mentir num peso. Trazer algo do teu trabalho para sua casa que seja um parafuso, se não tem a permissão do teu patrão, é roubo ainda, é pecado. Vamos piorar? Trazer algo aqui para a igreja, que seja uma bala lá do teu trabalho sem a permissão do teu patrão, roubo, pecado. O nome disso é pecado. Olha aqui, não naturalizamos o inaceitável diante de Deus. Está entendendo que são pequenas coisas? É isso que eu estou falando. Essas raposinhas que nós temos que eliminar, irmão. Continua sendo roubo, irmão. Ah, mas o meu patrão é uma porca e essa porca é 0,6 centavos. Eu trabalho lá no Compras, eu sei que é 6 centavos, não vai fazer diferença alguma. Não importa. Pegou sem permissão. Você está roubando. Você é ladrão. O que Deus chama de injustiça, nós chamamos de esperteza. Não, deixa que eu vou lá rapidinho e pego. O que Deus chama de injustiça, a gente chama de ser esperto, de ser rápido, de resolver rápido as coisas. Não. Não. Às vezes a gente fica pensando, pô, por que a minha vida não vai? Lógico, temos um título de ladrão e a gente não sabe. Só que agora, por meio da verdade, a luz da ordem vai mostrar para nós lugares que a gente não via. A gente não via problema nisso. Por isso que é onde a ordem começa.
Próximo tópico. Linguagem torpe. Linguagem com malícia. No começo incomoda. Depois a gente ri junto porque ninguém aqui é religioso. O que era impróprio no corpo de Cristo se tornou uma brincadeirinha só. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz: linguagem torpe. Agora nos perguntamos mais uma vez, por que a gente não vê ordem na nossa vida? Porque estamos ferindo o modelo, o padrão. E é inaceitável, porque nós estamos naturalizando o inaceitável. Nós não vamos continuar dessa maneira, irmão. Hoje nós estamos colocando um fim a uma natureza aqui. Isso não vai acontecer na nossa casa. Nós não vamos replicar isso aos nossos filhos. Às vezes é uma coisinha pequena, né? Mas ela pode se tornar muito grande se a gente não colocar a vacina no lugar certo. Amém? Podemos continuar, tudo bem? Eu sei, irmão. Cortou em mim também. Só que vai piorar. Essa lista ela é gradual, ela vai ficando cada vez mais insuportável. Próximo, falta de perdão. Eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Pouco a pouco a gente começa a aceitar isso na nossa vida. Eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero mais papo com ela. Ah, mas perdoar não significa que tem que viver junto. Eu não estou falando para tu viver junto. Eu estou falando para tu perdoar. Qual? O perdão de Cristo. Dói, irmão. Dói, irmão. Que o Senhor te livre de ter que perdoar alguém. O Evangelho é reconciliação. O Evangelho é perdão real. O Evangelho não é uma distância educada. Mas eu tenho que manter descansado. O Evangelho não é distância educada. O Evangelho é perdão. O Evangelho é reconciliação. O Evangelho é uma família em Cristo. Não é um perdão e fica distante. Eu vou respeitar ele no canto dele. Isso não é perdão. A falta, o último agora, é o último tópico. Te damos graças, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque contemplamos o teu amor em nós. O Senhor ajustando o nosso interior. O Senhor curando o que precisa ser curado. O Senhor limpando o que precisa ser limpo. Glórias a Deus. Obrigado pelo teu Espírito que nos completa com tudo, com todas as coisas. Nós não temos mais necessidade porque a vida é tu, Senhor. Tu és a nossa vida. Obrigado porque o Senhor pensou diferente de que nós pensamos. Aleluia. Aleluia.
próximo é a falta de reverência pelo corpo de Cristo. Se Jesus estivesse aqui, de corpo presente, o que você faria? Jesus estivesse aqui, ó. O que você faria? Alguns abraçaria? Pode ser? Amém, claro. Meu Deus, eu acho que o nosso coração não suportaria, né? Se ele... beijaríamos ele, agarraríamos ele, né? Igual a Maria fez, né? Agarrou, né? Tipo, não dá, agora não dá, depois eles conversam. Talvez se eu perguntasse isso para cada um aqui, Daniel, alguém falaria algo diferente. Se Jesus estivesse aqui, talvez você diria, eu ia correndo abraçá-lo. Mas eu quero te dizer que o corpo dele está aqui, e por que você não faz o mesmo? Se Jesus estivesse aqui, você diria, eu vou correndo abraçá-lo. Mas as Escrituras dizem que o corpo de Cristo somos nós. E aquilo que nós faríamos por Jesus Cristo, não faríamos pela igreja. Abraçaríamos Jesus Cristo, sim. Abrace o irmão do lado. Abrace todo mundo que tu vê. Abrace um morador de rua. Abrace uma pessoa em situação de desprezo. Abrace seu inimigo. Não dá. Eu quero abraçar Jesus. Ok? E a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Queremos fazer algo para Jesus que não faríamos pela igreja. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Com toda a graça e amor do mundo, irmão. Uma fala de um pai aqui. Você nunca viu a Cristo. Você nunca viu Ele. Porque quando você vê Ele, o que tu faria para aquele que está acendido, você faria aqui. Porque para o Pai, não tem diferença nenhuma. O Cristo que está à destra dele e o corpo dele que está aqui na terra. Para o Pai não tem diferença nenhuma. Então o que você faz para aquele que está sentado à destra de Deus, esperando seus inimigos ser jogados debaixo dos pés dele, você tem que fazer para o corpo de Cristo, porque não tem diferença alguma. Então nós precisamos parar com essa emoção. E se eu visse Jesus, eu ia abraçar e beijar. Não beija nem a esposa. Há pessoas que falam que amam Jesus profundamente. Eu amo Jesus, mas não tem compromisso com o corpo dele. Ama Jesus. Eu faria tudo por ele. Não, se você faria tudo por Jesus, você faria tudo pelo corpo dele. Porque não tem diferença alguma. Você está entendendo, irmão? Com toda a graça, eu sei que nós estamos entrando em lugares perigosos dentro de você, dentro de mim, mas é para a gente ver que talvez a gente nunca amou de verdade. Isso aqui é para a gente perceber, irmão, que talvez a gente nunca participou da igreja. Participamos de reuniões que falam de Jesus, da igreja não. Porque a igreja é o corpo de Cristo, que obedece o cabeça. Eu não vim aqui para te acusar, mas vai ter que ser produzido um momento de arrependimento muito forte aqui. Por isso, com todo o coração, irmão, se você está resistente, não tem problema, você pode ir embora. Eu não tenho problema com pessoas, com multidões, você sabe, meu coração não está nisso. Mas hoje nós precisamos nos arrepender profundamente. Profundamente, digo por mim, profundamente. Vai ser uma flecha atravessando nosso coração aqui. Porque são pequenas coisinhas que a gente não dava bola, são raposinhas que acabam com toda a vinha. Perdemos o senso de reverência pelo que Deus chama de corpo,
pelo que Deus chama de precioso, perdemos o senso de reverência, perdão. Nos preparamos para tudo, menos para um culto. Quando vamos viajar, o que acontece? Nos organizamos financeiramente. Quando vamos viajar, o que acontece? Organizamos o nosso tempo, pegamos férias e assim por diante. Quando vamos viajar, o que acontece? Um dia antes, vamos dormir cedo. Se está com dor de cabeça, já vai tomando um remedinho. Já começa a tomar um chazinho, porque você está preparando para uma viagem. Quando se trata de culto, uma dorzinha de cabeça, um espirrinho, nós não queremos mais participar, porque perdemos a reverência diante da palavra de Deus, que é Cristo. Está entendendo a seriedade que é a reunião dos santos? Isso aqui não é cultinho, não é uma reunião. Isso aqui é o resultado da cruz, cara. Como a Ana falou aqui, como eu amo estar com os santos. Nos preparamos para tudo. Tem uma conferência e amanhã de manhã tem uma sessão amanhã de manhã. Só que hoje a gente vai para a lanchonete, fica até 2 horas da manhã. Chega no outro dia de manhã, a mente não está aqui. Está cansado. Isso é não ter reverência à palavra, irmão. Amado, olha aqui para mim. Eu não estou com aquela idade toda ou outra, né? Tu já sabe, estou na meia idade ali, tá ligado? Os branquinhos estão aparecendo por causa de você. Quem está mais tempo com a gente aqui? Cadê a Sara? A Sara é a mais velha, né? Que está aqui. A Maria, cadê a Maria também? Foram no banheiro? Cadê as velhas? Cadê a Aninha? Aninha? Também? Não pode. Não pode, não chama ninguém, tá? Fica assim, Elisandro. Mas o que eu quero dizer, eu queria perguntar para ela, me diz um dia que eu tive que faltar alguma coisa porque estava doente. Pastor Marco nunca fica doente? A pastora Amanda nunca entra em TPM? Você não sabe, eu sei o dia que é. Mas você não sabe. Vocês não merecem isso. Tá entendendo? O que eu quero te dizer, você nunca me viu doente? Sabe por quê? Porque quando começa, tipo, cara, amanhã tem uma aula amanhã, amanhã tem que ir lá em Florianópolis buscar o pastor Christian no aeroporto, eu tenho vários compromissos, tenho uma aula para dar, o que eu faço? Hoje, tomo um chá, tomo uma vitamina, vou dormir cedo, em vez de ligar o ar, boto um ventilador viradinho para a parede, porque eu cuido da minha saúde, por quê? Porque no outro dia eu tenho um compromisso, irmão. E quem está falando, olha só, eu vou ter que me justificar aqui, porque tem pessoas que não vão achar eu arrogante. Mas eu vou falar isso aqui de coração. Primeira vez que eu li a Bíblia foi dentro de um carro, instalando internet na rua, irmão, porque eu não tinha tempo. Então quem está pregando aqui é uma pessoa que pregava de uniforme às vezes, porque não dava tempo de tomar banho. É esse aqui que está pregando aqui, então tipo assim, eu não estou falando vazio aqui não, irmão. Eu estou falando a verdade aqui. Mano, de ir a algumas igrejas, o Sérgio passar lá em casa, eu levar a camisa e chegar na igreja, eu tirar a camiseta do uniforme, botar a camisa social e bora, porque nós temos que pregar o evangelho. Tranquilo. Vai lá alguém aí da limpeza fazendo favor. Não distraia. Nós estamos onde? Lá dentro do carro da internet. Então eu não tenho vergonha disso, amado. Isso aí fez parte. Teve um dia que eu fui pregar que não adiantou. Eu lavei tanto as mãos porque furou o pneu na hora de ir, cara. Me atrasei no serviço. Furou na hora que estava vindo embora, olhei o pneu no chão. Vontade de ir com o pneu moendo, sabe? Fui lá, baixei. Não, vamos trocar o pneu. Comecei a trocar o pneu, a mão preta. Cheguei, já estava o louvor tocando. Uniforme, mão preta, fui lá lavar a mão. Lavar a mão, não adiantou. Vai assim mesmo, em nome de Jesus. É só ninguém me abraçar. Né? Imagina, desde as 6 horas da manhã, puxando cabo na rua, queimado do sol. É só ninguém me abraçar, tá tudo certo, irmão. Então quem está falando é esse coração que eu quero te dizer. O meu coração tive que me apresentar, mas não é porque eu estou me justificando, é para que você me conheça. Quem está falando isso aqui é uma pessoa que tem muito zelo pelo corpo de Cristo, amado.
nos preparamos para tudo, menos para participar de algo do Senhor. Nos preparamos para adquirir algo. Eu vou comprar um novo Mac, vou me preparar. Eu vou para o culto, nem separo uma oferta. Nos preparamos para tudo. Amado, eu sei que está dando uma sensação de talvez eu nunca amei a Deus. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque hoje nós vamos mudar essa realidade. O Espírito Santo quer mudar essa realidade. Os ajustes são dolorosos, mas são necessários, irmãos. Então tratamos com leveza. Amados, chega uma visita na nossa casa, hoje não vou no culto. Começamos a normalizar a ausência daquilo que era para ser prioridade. Essa aqui é a reunião superior, irmão. Essa aqui é a reunião de sabedoria, irmão. Basta uma visita, você já desanda tudo. E ainda é pior, né? Essa visita não vai te trazer nada de bom. Às vezes essa visita te atrapalha mais do que te ajuda. E a gente pouco a pouco começa a normalizar, naturalizar o que Deus não suporta. Sem perceber, normalizamos a ausência daquilo que era para ser prioridade. Isso não é uma rebeldia aberta. Lembra que eu falei no começo? Redobre a atenção. Lembra que eu falei no começo? Que a desordem, que o pecado não vem com uma roupa de rebeldia. Vem pequenino, pequenino. Fala de mamon para tu ver. A igreja esvazia. A igreja esvazia se tu falar de mamon. Porque é apenas uma dor de cabeça. Eu não vou na igreja. Mas no outro dia, vomitando dor de cabeça, eu vou trabalhar. Por quê? Porque o meu Deus é meu patrão. Falta de prioridade. Tudo começa pela ordem. É onde a ordem começa. Começamos a transformar o culto e os ensinos na igreja como algo secundário. Reduzimos o padrão das coisas. Dizemos para os nossos filhos: hoje não vamos no culto porque vamos ao parque. O parque se torna a alternativa de um culto. Ou pior, tem pastores. Eu vi um pastor falando isso. Teve um dia que eu faltei no culto porque eu tive que levar meu filho na praça para brincar. Porque isso também é culto, não é? Quando ele ficar adolescente, ele não vai sair da praça. Ele vai ficar lá e ele vai olhar para a tua cara e vai dizer: eu não quero ir para a igreja, pai. Por quê? Porque eu vou cultuar com os meus amigos na praça. Nós temos uma geração inteira em casa, porque o pai e a mãe falou: hoje nós não vamos no culto, hoje nós vamos ficar em casa. Aí depois, quando o filho amadurece, tu acha que ele vai dizer: cara, o culto em casa, o culto aqui é a mesma coisa. Vou ficar jogando videogame porque eu estou cultuando em casa. Começamos a colocar um falso padrão nos nossos filhos. Chamamos de culto ir no shopping, chamamos de culto uma reunião de cachorro quente. Chamamos de vou cultuar em casa. Não, lógico, está doente, liga o YouTube. Hoje temos, né, a condição de ter o YouTube ali, está tudo bem. Mas não é. Acha que ver filme é cultuar, ver filme em casa, em família. Se eu estou cultuando a Deus, não está. Lazer não é culto a Deus, irmão. Lazer tem que ser feito, mas não é culto. Eu falei ainda com o pastor, né? Pastor, como é que tu lidou com aquele pastor no podcast dizendo que lá na praça brincando com o filho dele é culto a Deus, cara? Ou aquela criança, quando crescer, velho, como é que ela vai estar dentro de uma igreja? Porque na igreja é o corpo de Cristo, querido. A igreja é corpo de Cristo, amado. Amado, a igreja é corpo de Cristo, não é cultinho, não é galpão. Nós somos o corpo de Cristo e nada pode substituir. No reino de Deus não tem substituição, irmão. Não dá para substituir. Quer fazer o lazer? Vai fazer. Eu tenho um lazer. E você não me chama. Chama para o problema.
Não, eu também tenho um lazer. Mas como eu me programo para um culto, eu também me programo para o meu lazer. Porque nós temos que ter ordem, irmão. Nós temos que ter ordem. É uma vida ordenada no Espírito. Nós não vamos desconsiderar aquilo que é sagrado, aquilo que custou o preço na cruz. Nós não vamos, irmão. Homens dessa casa que estão me olhando, por favor, sejam homens. E deu. E mulher, seja mulher. O culto começa a ser opcional. E o lazer vai tomando prioridade. Os nossos filhos vão vendo isso. Cresce uma geração que não quer saber da igreja, não por mal. Por quê? Porque tudo é igreja para ela, tudo é culto. Perdemos corações de pessoas pensando dessa maneira. Amado, essa falsa liberdade, eu caí nessa. Por isso que eu estou te falando, eu caí nisso. Isso aqui também é culto, né? Não é. Teve edificação do corpo? Não. Ó. A colheita vem depois. O filho uma hora vai ser adolescente. Não quer vir na igreja, prefere ficar na rua, prefere ficar na praça, prefere o ambiente do mundo. E os pais vêm me dizer às vezes, meu filho não quer saber da igreja. É claro que não quer. Nós lá atrás colocamos isso no coração deles. Foi nós que colocamos isso no coração dele. Olha aqui para mim, eu sei que a gente está trabalhando com famílias e quarta-feira... quarta-feira é sobre a rocha, irmão, peraí. E Deus tem falado muito para a gente parar de chegar para uma geração com uma lista de regra. Aponte para Cristo, querido. Depois você pode vir com a lista de regra. Mas uma geração precisa ver a Cristo, cara. Chega de regras. Agora é vida. Muitas palavras são plantadas anos antes, tratando as coisas do Senhor como algo substituível. Acaba deixando de ser prioridade as coisas do Senhor. E uma próxima geração começa a desconsiderar as coisas do Senhor. Uma das coisas que cooperou para a minha queda foi sentar em mesas erradas quando eu era um adolescente. Eu não conseguia ver daquela maneira. Eu sentava, adorava a Deus, eu quebrantava, irmão. Eu chorava, né? Nós chorávamos. Mas de repente, os filhos dos pastores começaram a ser nossos amigos. E começaram a nos apresentar algo que foi brutal. Muitas coisas eu não queria ter visto. Começaram a apontar para as coisas que não eram Cristo. E eu comecei a dar ouvido a essa voz. E ver tudo que não era Cristo nessas pessoas. Como foi a palavra? Foi Provérbios 4:23. Não, tu viu a roupa dele? Mesas de jantares. Ambientes que a semente Cristo não crescia, era abafada com mafalas. Fique de pé comigo, por favor, para mim finalizar. Quero te lembrar de uma coisa. O nome dessa ministração é Onde a Ordem Começa. Essa é a terceira parte, né? A segunda parte ela tá cadeada, mas quem quiser depois a gente pode abrir. Só tem a parte 1 e a 3, né, publicada. Depois quem quer conferir, né? O problema não é não vir no culto, irmão, tá tudo bem. Tem um monte de lugar que eu não consigo ir também. O problema é quando você perde a reverência.
Não tem problema não vir no culto. Aí, ó. Tá ligeiro. Não tem problema não vir no culto. O problema é quando você perde a reverência, irmão. Quando você quer tratar aquilo como normal. Não tem problema. Eu queria estar em um outro lugar, irmão. Me chamam para estar em tudo. E eu quero estar, mas não dá. Nem tudo dá para ir. Mas quando nós perdemos a reverência da palavra de Deus, quando nós perdemos a referência que aqui é o corpo de Cristo, aqui está o problema. Quando algo poderia ser santo, deveria ser santo, importante, central, começa a ser tratado como opcional. Vamos orar? Vamos, porque tem necessidade. Vamos ofertar? Vamos, porque tem que pagar um aluguel. Como é que é isso? O que nos governa é uma vida ou é as necessidades ao nosso redor? Onde a ordem começa em nossas vidas. Assim o inaceitável começa a ser naturalizado. Por isso Colossenses 3 tem nos chamado. Por isso Colossenses 3 está nos chamando a viver nessa realidade. Por isso que quando nos alinhamos a Colossenses 3, Cristo é o centro da nossa vida. Tudo começa a ser ordenado. Aleluia. Talvez os valores que como Cristo vê não é igual ao nosso. Damos valor e consideramos coisas que Ele não considera. Por isso, eu queria convidar você nesses poucos últimos minutinhos, a gente entrar num tempo em que a gente possa ver o que está fora de ordem. Contemple na sua vida aquilo que está fora do lugar. Enquanto os irmãos vão estar adorando, e não se distraia, irmão. Não venda sua atenção para nada, não troque sua atenção para nada. Não deixe que nada te interrompa. Para que a luz de Cristo, deseje a luz de Cristo, que ela mostre no seu interior o que precisa ser ordenado. Fale com o Espírito Santo agora. Mostre para mim. Espírito, mostra para mim. Mostra para mim. Mostra o que deve ser ordenado na minha vida. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Ore. Não olhe para mim, ore para dentro de você. São todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade.
liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos Ordena, Senhor! Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcança. Seu amor. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Deus está ordenando todas as coisas. Isso não significa que vai ser confortável. Deus está ordenando todas as coisas. E Ele pode usar pessoas que você menos imagina. Nitidamente eu vejo o Espírito derrubando ídolos aqui. Competição, rivalidade, maledicência, malícia, inveja. Lugares que a gente não conhecia em nosso interior. Lugares que nós desprezávamos a verdade em Deus. Está sendo quebrado hoje aqui esse altar. O Senhor vai mudar a maneira de nós vermos as coisas. Eu falo com homens e mulheres de Deus aqui. E aí, meus amigos? Beleza? O Senhor está usando vocês. Amém. Para colocar em ordem todas as coisas. Amém? Olha só que missão top para vocês.
Daqui a um tempo a gente vai ver. Todas as coisas. Servimos um Senhor que fortalece todo joelho cansado. E eu não digo isso que a minha vida está ordenada, irmão. Completamente ordenada, não. Estamos passando por processos dolorosos, porém gloriosos. Não desista, irmão. Continue ordenando. Amém? Continue ordenando. Ordene. Ordene. Continue ordenando. Tá bom, amado? Tá feliz? Onde a ordem começa? É na cruz, claro que é.